O que eu tenho no consultório do meu paciente que procura fazer cirurgia refrativa, o critério é semelhante ao da lente de contato. Eu não induzo o paciente a operar, Certo. tá? Então ele procura e às vezes ele vem com a ideia de fazer a cirurgia, ele quer realizar o procedimento cirúrgico. Esse paciente fica fácil, porque você orienta quanto aos riscos e os benefícios. Para cada caso, Eu, sinceramente, vou te falar como paciente, eu não me agrada muito a a ideia ideia de da fazer cirurgia. cirurgia, não. E você sabe que. E é verdade. Você sabe que eu tenho. Você sabe que às vezes a gente fala, eu não ofereço cirurgia, mas às vezes você acaba falando, você olha, é uma moça que tem 30 anos, está lá com 2 graus de miopia. Você fala assim, por que você não operou? Nunca falaram de cirurgia para você? Porque essa pessoa, ela às vezes. Homem é diferente de mulher, né? A mulher, ela quer passar uma maquiagem, ir pra uma festa, Isso. fazer uma coisa, tem o óculos no rosto, ou tem que usar a lente de contato, ou as meninas hoje fazem alongamento de cílios, que às vezes tem lente de contato com alongamento de cílios, acaba tendo um desconforto. Então, eu não induzo, mas uma outra vez eu dou uma pincelada nesse sentido, e é engraçado, tem gente que, pelo amor de Deus, doutor, eu tenho pavor, eu não quero colocar nada no meu olho. É isso. No caso da cirurgia para perto, né, para você enxergar para perto, é um olho só? Neto, sim. Se você não tiver. Aí você fica aquela história igual eu fico, um olho para perto, um para longe, vai pra ficar longe. para lente, né? É isso. Só que o paciente, antes de operar para perto, o que eu tento fazer no consultório é fazer a báscula, que é esse mecanismo. Eu tento fazer ele usar um olho de perto com uma lente de contato. Antes de levar ele para a cirurgia, porque Certo. a cirurgia vai ser definitiva. Sim. Por mais que eu tenha a condição de fazer retoque depois. Isso, eu ia te perguntar se é reversível. Então, depende da quantidade de córnea. Por mais que eu tenha a condição de fazer retoque depois, entendi. se ela não tiver córnea suficiente, eu não tenho Sim, condição não de tem. fazer E retoque. conforme vai aumentando o grau? É a mesma situação. Demora para aumentar grau, né? Ó, A gente sabe que, para mim, tem- passou-se quase mais, vai 10, passou-se sim. 10 anos. Ó, mas o que acontece é que quando a gente vai para cirurgia refrativa para correção de grau para perto, esse paciente que entra numa cirurgia dessa, a gente retira uma quantidade de grau. Na verdade, o que a gente faz é deixar ele com um olho bom para perto. Geralmente, você deixa um olho bom para perto, ele se adapta nesse olho por muito tempo. Certo. Muito tempo mesmo, 10 anos. É isso, E é ele, o que a gente vê. passa muito tempo. E às vezes ele não tem nem dificuldade nesse sentido. E daí você já vai para uma outra situação, que às vezes esse paciente de 40, 50, 60 anos, daqui a pouco ele tem catarata com 65, 70, a gente não sabe também. E evolui para uma cirurgia de catarata, que hoje existe uma cirurgia de catarata antes, que na verdade é chamada faco refrativa, que você opera os pacientes que você não conseguia fazer cirurgia refrativa pela quantidade de córnea, você coloca uma lente intraocular nesse paciente, faz uma cirurgia de catarata, colocando uma lente intraocular para reverter o grau dele. Então, também existe isso. E agora existem lentes de alta tecnologia, tudo vem mudando muito. Eu acho que acredito que vai evoluir muito mais rápido agora, né? A lente, no caso do presbítero, que daí é esse caso que é o seu, o que a gente faz, sim, é operar um olho. Só que, olha, quando o paciente vem para o consultório, que eu acho que a gente acabou não falando nesse sentido, que eu acho que essa é a parte importante, como é que você faz a triagem desse paciente? Às vezes a pessoa quer operar. Eu já cancelei paciente no dia da cirurgia. Às vezes o paciente, por insegurança. Às vezes o paciente quer operar. Você faz os cálculos que você precisa. Você vê como está a topografia desse paciente. Você vê como é que está a parte celular desse paciente. Como é que está a célula desse paciente em espessura, em quantidade. Então você faz lá uma microscopia especular, uma paquimetria, uma ceratoscopia. Você vê como é que está esse paciente. Tem os tomógrafos de córnea. Você vê como é que está esse paciente. Se você consegue operar esse paciente ou não. Bom, ele é um candidato à cirurgia. Se ele tiver córnea suficiente, se a curvatura corneana dele for boa, se ele não tiver nenhuma ectasia, não tem ceratocônia, não tem nenhuma outra alteração. Beleza, vamos operar. Quantos graus você tem? Eu tenho X. Eu vou retirar uma quantidade de grau desse olho, eu vou afinar essa córnea, eu vou aplanar essa córnea, o que eu vou fazer com essa córnea? Tudo bem. Tem pessoas que a gente não consegue fazer porque você passa o limite de segurança dessa córnea. E que se você fizer essa cirurgia, você causa um transtorno para essa pessoa. Tem pessoas que têm... Eu tive uma paciente que teve quase 10 graus, a gente conseguiu tirar, ela ficou com grau residual, com córnea residual fantástica. E eu tive um paciente que eu contraindiquei em cirurgia refrativa com 1,5 grau. Então você fala, mas tem 10 graus, não dá para operar, ou tem 1,5 grau, dá para operar. Não é verdade, depende de como é a tua córnea. Então você tem que fazer um estudo desse paciente voltado para o que você vai fazer.
se ele consegue ou não, se vai ter complicação ou não nesse sentido. Certo? Certo. Então, são alguns exames que você usa. Mas eu acabo fazendo, na maioria dos meus pacientes no consultório hoje, quando eu não conheço a primeira consulta, eu acabo fazendo alguns exames a mais. Que eu sou um pouco mais chato nesse sentido. Até para você conhecer a pessoa. Pra você saber que essa pessoa tem algum risco de ectasia, alguma doença, né? Se a pessoa pode ter um glaucoma ou não. E quais são os riscos desse tipo de cirurgia, desse tipo em especial? Neto, o risco da cirurgia refrativa que a gente tem, se a gente for falar a parte o mais simples, o risco é você ter o grau, você ter um pouquinho de grau depois. O grau, ele pode, as pessoas falam, meu grau pode voltar, doutor? O grau, ele não volta, porque o que acontece vamos falar da miopia, propriamente dita. Eu tenho um olho que é um pouco maior que o normal, certo? Eu vou lá, eu tenho 5 graus, eu faço uma retirada desse grau, fazendo a alteração da córnea dele lá, ótimo. Esse olho é daquele tamanho. Essa pessoa dificilmente vai voltar a ter os 5 graus, porque o olho não vai crescer de novo, desse tamanho. Às vezes ela muda, 0,25 aqui, passa um pouquinho de tempo, mais 0,25 ali, então demora um pouco para ele ter um grau residual de volta. E aí se essa pessoa tem uma quantidade de córnea suficiente, você faz um retoque. Essa é a pessoa que você faz o retoque. Porque você vai conseguir trazer o grau dele para próximo do zero de novo. O risco da cirurgia refrativa é você ter uma complicação corneana e induzir para perder o tecido corneano. Esse é o risco maior que a gente tem e que é o medo maior que você tem. Então, por isso que a cirurgia refrativa, você tem que ter a boa indicação. Você tem que saber se o paciente tem córnea suficiente. Você tem que saber se o paciente tem célula suficiente para isso. Porque daí você não põe esse paciente em risco. Por isso que eu já desisti de paciente no dia da cirurgia. Então, o risco é cegueira. O risco é perder a córnea, na verdade. Esse tipo de cirurgia tem chance de ter infecção? Tem sim. Também, então, é uma outra complicação, outro risco. Mas os pacientes, o risco de infecção é muito pequenininho, baixo, muito ínfimo, porque o paciente vai usar o colírio do pós-operatório, ele não vai ser, o cara que ele está colocando o olho dele num procedimento cirúrgico, ele não vai ser displicente. Não, né? É o que a gente espera. Sim, é o que a gente espera. Retoque, você já falou um pouco do retoque, mas não é comum retocar, né? Neto, tem alguns casos, tem algumas pessoas que operam que ficam com um grau residual que às vezes você não conseguiu retirar, mudou um pouco a graduação ou acomodou um pouquinho diferente, ele ficou com um grau residual lá 6 meses, um ano depois de meio grau, vai. E esse paciente, esse meio grau para ele é muito ruim. Então esse paciente é o paciente que você vai fazer o retoque porque se tiver córnea, porque é muito ruim, não é comum, tá? Das cirurgias que eu já fiz, poucos casos a gente fez retoque. Como tem paciente que tem muito grau, tem 5, 6, 7 graus, que quando volta, eu tinha uma moça que eu operei que tinha 7 graus. Ela tem um grau residual, eu não consegui, ela tá orientada, não consegui tirar todo o grau dela, ela sabia que eu não ia conseguir retirar todo o grau. Ela tem hoje 1 grau de miopia, 0,75 e 1. Ela não usa óculos, ela não quer usar óculos. Foi uma vida inteira usando óculos. E ela não quer usar óculos, ela está muito bem, obrigado. Para a atividade dela, tá tudo certo. Ela falou, doutor, eu quero um óculos só se eu tiver que dirigir na BR, tá tudo certo, essa é a frase dela. Mas o trabalho dela é de perto. E como ela tá com grau de miopia, para ela tá feliz da vida. Feliz da vida. Então, quanto de retoque, qual a porcentagem de retoque? Puxa, nem sei. Para mim é muito baixa. A gente acaba nem fazendo muito. Na verdade, o que nós estamos falando muito, o que você está falando muito é o que acontece hoje na oncologia, chama medicina personalizada. Você acaba, na verdade, fazendo um tratamento diferenciado para cada paciente. É assim.